Olha lá, tá vendo? Tem crente na igreja, isso que eu acho legal. Quando tem crente fica sempre melhor pra gente pregar, né? Quando tem crente a coisa fica boa. E hoje é um dia tão gostoso, tão especial, né? É porque ontem foi dia dos namorados, então hoje é um dia especial, é isso? Não, todo dia é dia especial. Todo dia. O camarada, o sujeito, ou a sujeita, né? O homem ou a mulher que de repente só se alegra no dia dos namorados, ele vive uma vida pequena, né? Poxa, dorme do teu lado todo dia, ou então você encontra toda semana, você namora com ela, se alegre todo dia, né? Seja convidativo, seja feliz, né? Não precisa esperar aquele dia para comer uma pizza, sim ou não? Come a pizza tantas vezes quanto forem necessárias. Se não come a pizza, come a coxinha, come a esfirra, come qualquer coisa, mas fica feliz junto do cônjuge, junto da pessoa que você ama, daquela pessoa que você compartilha, né? Não deixa essa história para amanhã. Tem gente que deixa para amanhã, quando chega a hora já passou o tempo, né? Sabe que o amor é cultivado? Não é encontro de casais, mas o amor ele é cultivado, ele cresce, se firma e se estabelece à medida do seu relacionamento. Se você começar a ver, as pessoas vão se tratando, vão tendo consideração uma pelas outras, vão dando seu carinho, seu cuidado, seu apoio, e daqui a pouco parece que já estão na mesma visão. No começo um gosta do campo, outro gosta da praia. Depois de alguns anos os dois gostam do campo e da praia. Aí começa uma coisa assim, vai firmando posicionamentos. Um só gosta de uma cor e só gosta de um tipo de alimento. Eu lembro uma vez que eu fiz a maior bobagem da minha vida. Eu namorava e estava noivo, né? E aí eu juntei lá com meu cunhado, o pessoal, e levei eles lá na barraca, na praia, lá à noite, né? Um lugar bonito, tudo. Falei, né, para mim, vamos lá comer um camarão. Ela falou, eu não como camarão. Aí eu falei assim, pô, como é que uma pessoa pode não comer camarão? Que isso? Camarão é um negócio de Deus, é do céu para a terra, é coisa fantástica, mas foi daqueles maiorzão, né? Aí de repente eu fui e falei para ela assim, não, você vai experimentar esse camarão, porque eu conheço esse sujeito, esse rapaz aqui, ele é bom demais nisso. Foi uma maior besteira, irmão. Ela falou, não é que é gostoso mesmo? Puxa vida, toda vez eu pedia a porção e comia sozinho. Ela ficava, não quero, não gostava da perninha, não gostava da música. E depois 50% passou a ser dela. Cuidado, você investe, tem hora que você depois você acaba se arrependendo, porque a pessoa, ela com várias coisas que ela não comia, ela começou a andar comigo, e eu sou um cara que para comer não tem dificuldade, né? Eu tenho um dom natural, um dom natural, né? Que facilmente eu como algumas coisas, se não todas as coisas. Então aí fica perto de mim e acaba comendo também. Ela falou, pô, esse negócio também é bom. Aí a coisa lá também assim é bom. E aí hoje tudo tem que ser dividido. E é isso que você precisa começar a fazer. Dividir a sua vida com quem você ama. Tudo que você reconhece que é bom, compartilhe. Vai fazer bem para ela também, vai fazer bem para ele também. E vocês vão crescer, vão se multiplicar e vão se alegrar de uma forma especial. Eu coloquei hoje como tema, o que eu falei não tem nada a ver com a pregação, tá? É só para bater papo. Se estabeleça como filho. Fala, eu vou me estabelecer como filho hoje. Você foi chamado para viver acima da média. Tudo que você, sabe, reconhece que quando as pessoas falam que a pessoa é medíocre, o pessoal se ofende, né? Mas é uma pessoa mediana, aquele que é igual a todo mundo, que não faz diferença nenhuma. Se ele vier, a festa continua igual. Se ele não vier, a festa continua igual do mesmo jeito. Mas nós não. Nós fomos chamados para viver acima da média. E aí que muitas vezes a gente nem percebe o que Deus está querendo entregar na nossa mão. Como Ele está querendo que haja diferença em você, para que todos que estão à sua volta recebam também essa diferença. A gente costuma procurar alegria nos outros, mas a verdadeira alegria já tem que estar dentro de você. Dentro de você. Você já tem uma alegria aí guardada. Quem aqui é salvo em Cristo? Você já tem uma promessa redentora, uma revelação maravilhosa. Tem coisas tremendas já colocadas ou constituídas na sua vida. Então por que você vai ter que esperar para ser feliz em alguém? E falar a verdade, só aqui para nós, só a gente. Quem é que gosta de andar com gente infeliz? Já repararam? Tinha um desenho do leãozinho lá,
ele falava, é uma hiena, né? Ó dia, ó mês, ó ano, isso não vai dar certo. Tudo que ia fazer lá, o leão ia fazer, falava com ele, ele dizia, não ia dar certo. E ele sempre estava levando para baixo a situação. Por quê? Porque a pessoa não está legal e ele começa a desacreditar daquilo que pode ser legal. E aí você começa a falar assim, puxa, é ruim ficar com ela, porque se ela está desanimada, ela vai me desanimar também. Mas você já é animado pela própria salvação, pela própria restauração, pelo poder, pela manifestação. Talvez você teve todos os problemas da vida, sabe? Talvez você teve todos os problemas da vida. Você em casa também teve todos os problemas da vida. Mas chegou um certo dia em que você conheceu alguém muito especial, chamado Jesus Cristo. Aquele dia você conheceu e ficou tão feliz que você recebeu Ele na sua vida. Naquele dia os seus pecados foram pagos através do sacrifício que Ele fez. Naquele dia você foi reaproximado, reconciliado com o Pai, com Deus. Naquele dia você deixou de ser uma criatura para ser um filho. Naquele dia você não tinha mais que olhar a bênção dos outros. Você passou a ser o portador das bênçãos de Deus. Você foi enxertado na videira verdadeira. Agora você tem essa autoridade, esse poder, essa manifestação e por isso essa realização. Por isso você tem tudo para apagar o passado e escrever o seu futuro. O passado não te dirige mais. Por pior que tenha sido, por mais difícil que tenha acontecido, o passado não tem autoridade sobre a sua vida. Por quê? Porque hoje eu reconheço Jesus Cristo na minha vida. Então se eu reconheço Jesus, a partir de agora eu vou viver como filho de Deus, com Jesus que é o meu irmão mais velho, que foi lá, pagou o preço naquela cruz para que eu fosse abençoado. Ele se fez maldito para que você se tornasse bendito. Então sobre você está uma proposta de redenção, de alegria, de gozo, de prosperidade, de manifestação. E é aí que muda a tua história. Quando você começa a entender e reconhecer quem é o seu pai, você se estabelece como filho, vai tomar posse daquilo que é seu por direito. Porque tem pessoas que saem do zero e ficam ricas? Porque tem pessoas que saem do zero e se tornam grandes médicos, grandes engenheiros, grandes doutores, grandes advogados? Porque eles não reconhecem o problema, eles reconhecem a realização. E é aí que muda a história. Quando você colocar no trono o seu problema, você está perdendo a chance da realização. Mas quando você colocar o seu Deus, o seu Senhor no trono, então virá com Ele a realização. Ele vai trazer a realização para a sua vida. Ele vai mostrar a você toda a distinção que Ele tem através de você. Por isso é importante a gente abrir o nosso coração para começar a viver de forma diferente. Você tem a capacidade, você tem o preparo, você tem o estabelecimento, você tem tudo o que você precisa. Sim ou não? Tinha um senhor chamado Jesus Cristo, morava lá em Nazaré. E aí chegou lá nos 30 anos dele e Deus falou, chegou o seu tempo. Aí ele foi, procurou nas melhores faculdades, foi lá e pegou um estagiário na faculdade de Harvard, pegou outro lá de repente na FMU, na USP e tal, e foi juntando, e juntou os 12 discípulos, eram os melhores que tinham na terra, era isso? Foi assim, não foi? O que ele fez? Foi passando e dizendo, ei, você, vem comigo, ei, vou comigo. Aí ele pegou o cara que era o quê? O pescador, cultura mínima, apenas sobre pesca. Pegou o camarada que cobrava imposto, que era chamado de ladrão, vem comigo. Foi pegando cada uma daquelas pessoas e levando com ele. E ele começou a mostrar para eles toda a estrutura, né, que existia para eles. Disse para eles indiretamente, entre aspas, assim: você não quer ser filho? E eles começaram a falar: peraí, me explica melhor esse negócio. E foram andando com ele. 3 anos depois, eles já estavam como filhos de Deus. Eles já tinham a visão. Por isso,
aqueles 12, né? Um falhou e entrou outro no lugar, mas aqueles 12 estabeleceram eu e você. Nós hoje somos estabelecidos por causa daqueles 12 que acreditaram. Daqueles 12 depois vieram 70. Dos 70 vieram lá os 500. Os 500 vieram lá os 3.000. Dos 3.000 vieram lá os 5.000. E hoje nós estamos em alguns milhões esparramados pela terra. O que foi impossível para eles? Nada. Mas por que nada? Porque tudo é possível àquele que crê. Quando a gente entender isso, nós vamos liberar a nossa vida para andar com Deus. Eu vou aceitar algo que é muito especial. Eu vou aceitar viver como filho. Eu vou me estabelecer como filho. Isso faz a diferença. Fala para a pessoa que está perto de você: se estabeleça como filho. A dignidade e a autoridade está sobre você. Tome posse. Você foi separado para a santificação. Você tem promessa de redenção e vida eterna. Você tem que estar disposto a receber a paternidade. Deus precisa entrar com tudo na sua vida. Você não é mais criança, já conhece o caminho para a sua realização. Você já conhece. Eu falei que se tinha cristão aqui, o pessoal gritou, quer dizer que tem cristão, tem. Então peraí, lá em João, em 14:6, ele fala lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Peraí, Jesus estava dizendo assim: eu já abri a porta para você passar. Agora você vai parar de olhar para trás e passar pela porta, ou você vai começar a reclamar da sua vida, do que não aconteceu? Porque o que não aconteceu foi ruim, mas o que pode acontecer a partir de agora não depende de Jesus, depende somente de você. Você é o único que tem essa responsabilidade. Por quê? Porque Ele abriu a porta. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, se eu quiser, eu sei o caminho. Você sabe o caminho? É Jesus. É andar com Jesus, é viver como Jesus. Quando Jesus deparava com situações difíceis, o que Ele fazia? Reclamava? Blasfemava? Ou Ele transpunha? Passava por cima. Ele encontrou a viúva lá, levando o filho dela, único, morreu. Ele olhou para lá, foi até lá e levantou o defunto. A mulher tocou nele e foi curada. E cada coisa, cada situação que acontecia com ele, em nenhuma delas você via ele dizendo assim: poxa vida, olha aí, pô Deus, o senhor falhou. Olha, tem uma pessoa má ali, tem um fariseu ali contrário a mim, um saduceu ali contrário a mim, um romano ali contrário a mim. Ele não ficava olhando para isso. Por quê? Porque ele tinha o senso da mudança. Diga: eu tenho o senso da mudança. Amado, tudo aquilo que você acreditar, você vai fazer acontecer. É a fé, o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Eu acredito, vai acontecer. Mas depende de quem? Do meu amigo? Do meu vizinho? Do meu primo? Da minha avó? Da minha tia? Ou depende de você? Depende de você, meu irmão. Não adianta. Eu sei, tudo bem, eu vou até parar um pouquinho. Eu sei, nós fomos acostumados assim. Desde pequeno a gente acostumou que se a gente chorar, alguém nos dá alguma coisa. Então a gente se acostumou com isso. Quando a criança é pequena e bebezinho, e ele tem fome, ele faz o quê? Ele come. Quando o bebê sujou as fraldas e ele quer ser trocado, ele faz o quê? Quando ele está com uma dorzinha, ele faz o quê? E quando ele cresce chorando. Por quê? Isso não é o verdadeiro significado. Ele chorava porque não sabia falar. Alguém sabe falar aí? Então, se você sabe chorar, sabe falar, não é mais hora de chorar, é hora de realizar, é hora de você projetar, é hora de você acreditar, é hora de você tirar os olhos do que passou e estabelecer o que está por vir. Deus quer mostrar isso a você. É por isso que eu preciso me estabelecer como filho, porque eu vou reconhecer tudo que meu pai já preparou para mim. Mas eu não conhecia o meu pai. Meu pai era um cara terrível, mal demais. Meu pai morreu cedo, isso, aquilo. É por isso que nós temos
uma nova estrutura de paternidade que é espiritual. Porque se falhar alguma coisa, tem como consertar. Você lembra o que Jesus falou? Ele deixou claro isso. Ainda que a sua mãe se esqueça de você, porém eu jamais me esquecerei. Eu trago o seu nome marcado na palma da minha mão. Sabe o que Jesus disse? Naquela cruz, aquele cravo que foi enfincado lá, é o seu nome registrado. Aqui tem sangue derramado para liberar você para as melhores coisas que você possa imaginar. E como você será forte, grande, poderoso, tremendo, glorioso, vitorioso, todos desejarão estar próximo de você. É você que vai selecionar quem vai poder aproximar ou não. Lógico que a misericórdia e o amor que nós recebemos de Deus faz a gente amar ao próximo como a nós mesmos. Mas a nossa capacidade intuitiva vai nos facilitar a saber quem deve e quem não deve estar com a gente. Ou seja, aqueles que têm o objetivo correto ou não. Amém? Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando passar? Se não entender, fala, eu não estou entendendo não. Mas eu vou mais adiante, né? Você tem que estar disposto a receber a paternidade. Você não é mais criança, você já conhece o caminho para a sua realização, né? É as coisas que a gente precisa estar fincado no coração. É como se seu irmão mais velho viesse para te guiar até a fonte de toda a realização, a casa do Pai. De manhã eu comentei aqui que o irmão mais velho, ele gosta de defender o mais novo, sim ou não? Eu falei de manhã, assim, olha, chegou uma época da minha garota, tinha sei lá, 8 anos, né, por aí, e tinha minha mãe sempre foi muito cuidadosa com a gente. Ela sempre mandava, eu não tinha dinheiro, assim, não era uma família abastada não, mas todo dia ela mandava o lanchinho. Podia ser pão com manteiga, pão com patê, qualquer coisa, mas ela mandava. E aí de repente eu cheguei na escola e um dia um garoto cismou e falou, me dá esse lanche. Eu falei, não. E aí nós brigamos, ele tomou meu lanche, bateu em mim e comeu meu lanche. Não foi legal. Chegou no outro dia, ele falou assim, trouxe meu lanche. Eu briguei de novo, apanhei de novo e ele pegou meu lanche de novo. E aí foi alguns dias assim, eu costumei apanhar e eu falei, para, já que é para dar o lanche, dou logo. E ele começou a comer o meu lanche cotidianamente. Todo dia ele já falava para mim, trouxe o lanche. Ele era forte, eu pequeno, magríssimo, não tinha como me defender. Só que um menininho lá, um coleguinha, foi lá e contou para o meu irmão mais velho. Chegou para o meu irmão e falou assim, ó, todo dia tem um garoto lá que dá uns tapas no seu irmão e toma o lanche dele. Ele falou, o quê? Por que você nunca falou, Marcos? Falei, eu não quero confusão, não quero problema. Mas que é isso, cara? Tal. Amanhã vai ser diferente. Ele não era da escola, não era daquele horário. Mas ele falou que amanhã ia ser diferente. Eu falei, que legal, vai ser diferente. Aí ele falou assim, ó, você vai pegar o seu lanche, vai descer a escadaria lá da escola e vai correndo para o banheiro que eu vou resolver essa situação. Eu falei, tá bom. Eu desci a escada, o menino correu atrás de mim e falou, onde você vai com o meu lanche? Já era dele, não era mais nem meu. Onde você vai comer lanche e tal? E eu entrei no banheiro pensando assim, meu irmão deve estar lá já me esperando. E quando eu entrei, não achei meu irmão. Falei, sujou, né? E ele falou assim, agora eu corri, fiquei mais bravo, vou bater em você, vou tomar o seu lanche e tal. E aquela coisa, e de repente sai meu irmão de dentro daqueles portinhas de vaso sanitário, né, que tem nos banheiros da escola. Saiu de lá, eu falei, uau, né? Aí ele foi lá, pegou o moleque, bateu no moleque, enfiou a cabeça dele no vaso sanitário, né? Tirou ele e falou, olhe bem para esse menino, veja bem, ele é meu irmão. A próxima vez eu vou puxar a descarga. Eu só enfiei a sua cara aí, mas a próxima eu vou puxar a descarga com você aí dentro. Se acontecer alguma coisa, não sei o que. E eu fiquei paralisado. Tanto é que eu nem comi o lanche aquele dia, nem ele, nem eu. Ninguém comeu o lanche. Larguei lá e fui embora. Fiquei tão assustado assim, na hora que eu falei, nossa, eu pensei que ele fosse o super-homem, porque do jeito que ele apareceu e que ele fez. Aí aquele menino se tornou meu melhor amigo da escola. Todo dia ele perguntava, tá tudo bem? Tudo bem? Tá. Aí eu ofereci o lanche, ele falou, não, é seu. Falei, não quer uma mordida? Não. E eu percebi que o irmão mais velho tem um poder muito grande nessas situações. E nós é que não percebemos que nós temos alguém que o Pai mandou, chamado Jesus, desceu na terra, foi naquela cruz, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e Ele está dizendo para você, eu te dou a vida. E eu estou com medo. Come o lanche tranquilo, irmão. Vai para cima, vocês têm a bênção do Senhor. E nós estamos perdendo essa condição.
né? A Bíblia ensina coisas fantásticas, né? Em 16:13 de Lucas, fala assim, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não dá para você ter, sabe, meias famílias. Ou você é, ou você não é. Que família você pertence? Você conhece a tua casa? Você sabe qual é a tua paternidade, a tua maternidade? Sabe quem são aqueles que estão lá? Não é qualquer um. Você precisa entender isso para viver o que é a dignidade que Deus preparou para você. Jesus não pagou um preço qualquer pela sua vida. Ele pagou o preço mais caro que existia. A vida do Filho de Deus que desceu a essa terra em carne e em sangue. Ele veio para mostrar o quanto você vale para Ele. Como pode você ficar em sofrimento, em desânimo, em descrédito, sendo que você valeu tanto, sendo que foi feito tão grande sacrifício pela sua vida? Você só não está prestando atenção quem você é realmente, o que Deus tem para você de verdade, qual é a proposta dEle para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Nós nos deixamos levar porque falam na televisão, porque falam na vizinhança, porque, como aconteceu comigo, um amiguinho quer roubar o seu lanche, e você aceita aquilo como algo normal, porque você não ajoelhou ainda para começar a orar e chamar a presença do teu irmão mais velho. Você ainda não posicionou. Posiciona para você ver o que vai acontecer. Posiciona para você ver se ele não vai lutar por você e defender a sua causa de uma forma diferenciada. Nossas vidas, nós precisaremos estar atentos às escolhas que faremos, porque delas advirão a realização do nosso futuro. Gasto tempo choramingando, gasto tempo reclamando, gasto tempo desanimado, gasto tempo... E quanto tempo você gasta para ser feliz? Para acreditar no que Deus tem preparado para você, para montar um projeto de futuro na presença do Deus vivo, do Deus eterno. Olha o que fala em Mateus 16:13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amém? A gente olhando para isso, a gente começa a ver que Jesus pegou aqueles 12 e andou com eles. Andou com eles de manhã, andou com eles de tarde, andou com eles de noite, andou com eles de sábado, andou com eles de domingo, andou com eles no feriado, nas festas públicas. Andou com eles 3 anos, andou com eles. Mas quando ele estava andando com eles, ele estava ensinando coisas.
Ele estava mostrando a eles o que eles poderiam fazer, o que eles deveriam fazer, como se faria, quem era o Deus Todo-Poderoso, quem era a presença de Jesus naquele momento. Ele estava ensinando, até que chega um momento que ele fala assim: eu preciso fazer um teste, eu preciso verificar se eles já estão maduros o suficiente para que eu possa abrir para eles agora a continuidade, ou seja, coisas mais elevadas. Por isso ele vai e faz a pergunta: então, para que eu me estabeleça como filho, a primeira coisa que você precisa ter é estar sem dúvidas. Precisa tirar as dúvidas do seu coração. Você precisa parar de olhar para a igreja, para Jesus, como se ele fosse ou pudesse ser uma situação isolada. Não, eu estou aqui, mas sabe o que é? Eu não gostei muito porque mudaram a cor da parede, então eu acho que eu vou mudar de igreja. Então, isso, meu irmão, são coisas tão pequenas que não deveriam nem passar na cabeça da gente, porque a base da nossa vida não é a parede, não é o aparelho de som, não é quantas horas de louvor ou de dança, não é, mas é quem é Jesus Cristo na sua vida, quem é Jesus Cristo no seu coração. Quem é esse Jesus que um dia se apresentou a você de uma forma especial? Quem é esse Jesus? Porque depois de reconhecê-lo, você jamais deveria ter dúvida que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele está contigo todo dia, preparando você para coisas maiores. Porque toda hora parece: mas sabe o que é? Alguém não me cumprimentou, alguém pisou no meu pé, alguém falou alguma coisa, choveu muito, choveu pouco, quebrou o carro, eu deixei o carro lá fora, alguém roubou o retrovisor, aumentou o valor do estacionamento do vizinho. São coisas tão banais e supérfluas que não deveriam nem entrar na consideração. Por quê? Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então eu não posso me prender a coisas tão pequenas, sendo que Ele estabeleceu coisas tão grandes para você. Quando você vai no livro das Revelações, Ele fala que você vai sentar numa mesa, e nessa mesa Ele vai te dar um novo nome. Nessa mesa você terá um corpo incorruptível. Nessa mesa você banqueteará. Quer dizer, alegria, satisfação, realização, necessidade suprida. E ele começa a falar ruas de ouro, muros de jaspe. Quando você pega o Apocalipse e começa a ler, você começa a falar assim: mano, que coisa doida, que coisa linda, que coisa maravilhosa é saber tudo que Ele tem preparado para mim. É muita coisa boa. E aí você fala assim: peraí, então eu não posso ter dúvidas. Por quê? Porque eu sei qual é o meu objetivo. Você sabe qual é o seu objetivo? Tem gente que o objetivo dele é simplesmente se aposentar. Tem gente que o objetivo dele é comprar um carro novo. Tem gente que o objetivo dele é comprar uma casa ou um apartamento. Mas tudo isso fica velho, estraga. O que era novo daqui a pouco está feio. O carro novo que era potente daqui a pouco não vale mais nada, né? Agora, a vida com Cristo, a vida eterna, ela não se acaba. Nós começamos ela, ou entramos nela hoje aqui pela fé, e vamos não terminar, mas vamos prosseguir o dia que sairmos da terra. Nós vamos tê-la presente. E é isso que nós precisamos gerir ou submeter à nossa vida, colocar em nós a certeza da realização, da vitória, do poder, da autoridade, da manifestação que esse Deus maravilhoso colocou sobre a minha vida. Quando a palavra de Deus diz assim: buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pensa um pouco. Peraí, quando eu busco a Deus e a justiça dele, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu tenho que ter essa intimidade, porque tudo isso que eu julgo ser fantástico e maravilhoso, Ele pode me dar. Ele pode restaurar o meu casamento, Ele pode abençoar a compra da minha casa, Ele pode me dar um bom emprego, ou prosperar a minha empresa. Ele pode todas as coisas, e a Ele nada pode ser impedido. Peraí, eu preciso entender quem é esse Deus. Eu não posso fazer negócio com Ele, não é negócio. Eu preciso amá-lo de uma forma especial, porque Ele é a razão da minha vida. Então eu sei onde eu quero chegar.
eu sei com quem eu quero ir, e eu sei que quando eu for com Ele, há um objetivo. Nesse trajeto, muitas coisas vão ser colocadas na minha vida em realização, em poder, em autoridade, em paz, em regozijo. E é isso que muda a nossa história. Então eu não posso ter dúvida. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outro um dos profetas. E disse-lhe ele: vós, quem dizeis que eu sou? Para vocês, quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu ouço às vezes a pessoa falando assim: Jesus para mim é tudo. Quando a pessoa fala é tudo, a gente sabe que ela não sabe nada. Por quê? Porque o que é tudo? Todas as coisas. Bom, então todas as coisas boas, todas as coisas ruins, todas as alegrias, todas as tristezas. Peraí, tem alguma coisa errada. Tem coisas que não provêm de Jesus. As drogas provêm de Jesus? A mentira provém de Jesus? O roubo peraí, então não é tudo. Eu preciso saber que Ele é meu salvador, meu curador, meu libertador, meu transformador. Ele tem uma característica específica para fortalecer o meu caráter e me levar à dimensão sobrenatural. Então eu preciso ficar ligado. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus sabia que enquanto seus discípulos não tivessem total convicção que Ele era o Cristo, o Filho de Deus, não seria possível dar o próximo passo, não seria possível mostrar a eles o propósito. Eles precisavam reconhecer. Amado, quem vem na igreja de quebra-galho, quem vem na igreja de qualquer jeito, quem não consegue ler uma Bíblia, quem não faz orações, ele vai viver sempre no quebra-galho. Ele não vai conhecer o profundo de Deus, ele não vai conhecer as maravilhas do Senhor. Por quê? Porque ele está raso, porque ele está superficial, e quem está superficial não está pronto. Por isso que Jesus fez questão de perguntar para eles. E quando o povo dizia, o que o povo dizia? Que poderia ser João Batista. Mas João Batista tinha morrido há pouco tempo. Como é que podia? Será que saiu o espírito de João Batista e incorporou? Mas peraí, diz que os judeus não acreditam nisso. Mas eles estavam falando que era João Batista. Que loucura. Ser um profeta podia até ser. Mas também voltando, falar que era Elias. Então quer dizer que é a reencarnação. Mas os judeus não acreditam na reencarnação. E agora? Olha a confusão na mente daquele povo. Que situação é essa? E nós precisamos estar convictos quem Jesus verdadeiramente é. Ele é o Filho de Deus. Ele veio para trazer salvação, para nos ensinar os propósitos e os caminhos do Senhor. Isso é algo forte. Por isso Jesus começa com sabedoria, perguntando a essas pessoas sobre esse respeito, né? É muito claro. Nossa boca fala do que o nosso coração está. Imagina se a pessoa falava que era João Batista, o coração dela estava cheio de dúvida. Se falava que era Elias, estava mais perdida ainda, necromancia, etc. Aí você fala assim: mas não é isso que acontece hoje? Cristãos estão dentro da igreja, mas estão aceitando um monte de coisa errada. O que está acontecendo? Porque eles estão sem a visão correta. Eles estão vivendo uma dimensão que não é a dimensão de Jesus. Quando for viver a dimensão de Jesus, eles vão viver os princípios de Deus. E os princípios de Deus são básicos. Eles não mudam de tempo em tempo. Eles não mudam de pessoa para pessoa. Os princípios de Deus são os mesmos. Eram, são e sempre vão acontecer da mesma maneira. Então eu preciso ficar ligado nisso. Segundo, se estabeleça como filho. Então conheça seu irmão mais velho. Conheça. Saiba realmente viver. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Quando a gente quiser andar com Jesus, nós vamos ter que entender uma coisa muito legal. Nós vamos ter que conhecer a família. Nós vamos ter que conhecer o propósito. Nós vamos ter que estar preparados para entender o que é que Jesus veio fazer. Será que Ele não tinha mais nada para fazer no céu? Ele estava lá, disponível. O que eu vou fazer? Não vou fazer? Faz o seguinte, dá descida lá. Dá uma geral lá. Não. Ele sabia, o homem estava perdido. O projeto estava danificado, tinha que ser restaurado.
e tinha que ser feito de uma forma especial. Diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele fala que também, quando nós pecamos, nós temos que pagar o preço de sangue. E ele fala, poxa, quantos morreriam, ou todos teriam que morrer para poder se estabelecer, mas a gente não consegue muitas vezes nem ajoelhar para orar direito. Como é que a gente ia falar assim, pode me matar que eu quero ir para o céu? Então ele faz o quê? Estabelece o Cordeiro Santo de Deus para tirar o pecado do mundo. Por isso tinha que vir alguém que nunca teve pecado, alguém que tinha uma característica nobre, alguém que era o Filho de Deus, para que ele fizesse um sacrifício que valesse por todos nós. É essa mudança, esse é o conhecimento que precisa entrar no nosso coração. Muita gente fala de Deus, muita gente fala do céu, muita gente julga tudo que acontece na terra de bom, de mal, colocando na conta de Deus. Por que Deus permite? Por quê? Porque não pensa o que eu estou fazendo. Eles querem que Deus seja culpado daquilo, mas pouca gente se disponibiliza a conhecer a Jesus e ao propósito de Deus através de Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer o propósito de Deus através de Jesus Cristo. Se eu seguir a vida dele, eu vou entender cada coisa. Durante seu ministério, Jesus fez declarações através dos seus comportamentos, né? Olha o que ele fala, Mateus 22:37. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. A palavra de Deus diz que nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Quando você começa a entender esse comportamento, esse posicionamento, você começa a entender, peraí, eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu pensamento. Então o que eu faço, ele vai falar mais forte do que o que eu falo. Muita gente fala de Deus, mas quando você olha para a vida da pessoa, ela é toda estrambelhada, toda errada. Ela aceita coisas terríveis, ela aceita mentira, ela aceita engano, ela aceita bebida, ela aceita uma opção de coisas. Aí ele fala assim, mas é no tempo de hoje, não é assim, já mudou, isso é coisa do passado. Meu irmão, é a mesma coisa. Você pensa que lá na época de Jesus não existia prostituição? Antes de Jesus existia, por que não existia? Né? Existia. Você pensa que naquela época não existia bebedice? Existia. Olha a vida do Noé, que de repente se embriagou, fez um vinho, acabou tomando, fez um suco de uva, deixou o vinho, fermentou, ele tomou, e aí ele aparece ficar nu, aí o filho dele vê, e aí o filho vai lá e tira o sarro, e ele vai lá e amaldiçoa o filho. O filho estava errado de ir lá brincar com ele? Estava, porque é falta de respeito, deveria honrá-lo. Mas o pai aparecer embriagado, está certo? Nu, ficar na navinha sem roupa nenhuma, está errado. Mas quem proporcionou isso para eles? O comportamento. Que comportamento? A embriaguez com o vinho. E aí nós começamos a ver esse tipo de comportamento. Quantas vezes o que nós fazemos trai, atrapalha, bloqueia, impede, tira o brilho da presença de Deus. Então o nosso comportamento, ele tem que ser condigno com aquilo que nós vivemos. Eu falei que se aqui tinha cristão, o pessoal falou que sim, não foi? Glória a Deus, deve ter em casa ela também, assistindo a gente agora. Mas espera aí, ser cristão é ser um seguidor de Jesus Cristo. Eu até falei de manhã aqui, a bispa quando pegava as crianças brigando, ela ia lá para ver, o que aconteceu? Pegou meu brinquedo, fez isso, fez aquilo. Ela falava assim, pensa assim, vamos simplificar. Se você fosse Jesus, Jesus agiria assim? Aí o pastor Henrique parava, aí falava para o pastor Fernando, e como responderia você assim? Rapidinho acabava, porque eles colocavam o quê? Peraí, como é que Jesus agiria? Se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que fazer o que Jesus faria. E ele não faria isso, ele não atacaria o seu próprio irmão, ele relevaria um monte de coisa, mudaria. E aí nós começamos a entender como nós nos chamamos de cristãos, mas não querendo ser a semelhança de Cristo, não querendo seguir, ser discípulo dele, né? Hoje existe um cristianismo tão raso, que as pessoas acham
que felicidade é satisfação da carne. Então, se é satisfação da carne, eu posso tudo. Porque se minha carne hoje está aflorada para prostituir, para mentir, vou mentir, para roubar, vou roubar, para enganar, vou enganar, para adulterar, vou adulterar. E peraí, não é isso? Aprender a dizer não, aprender a ter comportamento de dignidade, vai honrar a Deus através da sua vida. E outra coisa, vai abençoar a sua família. Porque quantos jovens entram em caminhos errados e terminam na Cracolândia? Quantos jovens entram em caminhos errados e começam a ter filhos com 15 anos? Quantos jovens entram em caminhos errados e estragam o seu projeto de vida, a sua carreira, o seu sonho? Por quê? Porque ouviu alguém que não tem parte com Deus e acabou aceitando um comportamento que não lhe ajuda em nada, só atrapalha, deixa marcas. E isso é importante a gente entender. Jesus sempre teve o cuidado de valorizar o Pai acima dele próprio, né? Quando nós entendemos isso, a gente fala, peraí, então Jesus, apesar de ser Deus também, fazer parte, ele preferia diminuir e deixar o Pai crescer e honrar o Pai. Mas por quê? Porque ele estava ensinando, orientando as pessoas. É engraçado, você fala assim de Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Os três são onipresente, onipotente e onisciente. Os três têm autoridade. Mas você nunca viu na Bíblia um tentando comparar a força com o outro. Nenhum deles tenta falar, não, então eu sou mais, hoje é o meu lugar, eu estou aqui, eu faço mais. Não. Jesus ensinava a honrar ao Pai. Quando perguntaram para ele da vinda, quando seria, ele falou, só meu Pai sabe. Ele não falou assim, eu sei, mas não vou falar, porque não, só meu Pai sabe, que está registrado assim. Quando você começa a entender que o princípio da honra já acontecia entre Pai, Filho e Espírito Santo. O princípio da obediência já acontecia entre Pai, Filho e Espírito Santo. Pedi ao Pai e Ele vos enviará o outro Consolador. Ele não falou, fala comigo, que eu tenho facilidade no negócio, eu estou lá junto com os grandes, e eu vou o seguinte, fala comigo aqui, eu vou resolver. Não. Ore, peça ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador. Quando você entende isso, você começa a ver que nós fomos chamados para fazer coisas tremendas, mas nós precisamos saber primeiro qual é a parte que nos cabe, o que é que nós temos que fazer. Eu preciso conhecer o que Jesus deixou registrado. Terceiro, reconheça o DNA do Pai, né? Reconheça, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que Jesus falou? Eu vou te dar a chave, eu vou colocar em você essa identidade. Você vai reconhecer o Pai, e você vai ser adotado, ou seja, tomado, você vai fazer parte, você vai ter essa autoridade. Quando alguém faz aquele teste de DNA e descobre que é filho legítimo, esta pessoa passa a ter direito do quê? Da herança, porque ele fez DNA, fez o teste, pegou lá, o cabelo de um, pegou lá a saliva do outro, misturou, foi lá, levou, fez os cientistas lá, trouxe e falou, verdadeiramente, esse cara foi formado daquele casal lá. E aí, automaticamente, a partir daquele momento, ele chama-se herdeiro. Ele corresponde a um herdeiro, alguém que tem direitos. Quando alguém é dotado documentadamente, esta pessoa passa a ter direito de herança. Jesus desceu como filho de Deus, mas quando ele encontra com Pedro, ele encontra alguém que quer ser herdeiro. Ele encontra alguém que quer seguir os caminhos do Pai. Ele encontra alguém que está sendo chamado, tocado, preparado, estabelecido para dar continuidade ao projeto. Tem alguém para dar continuidade do projeto de Jesus aí? Alguém é cristão autêntico, determinado? Porque Ele vai dar a você o mesmo que Ele deu a Pedro. Te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Você tem essa autoridade e nem sabe que você foi chamado para fazer coisas tremendas, coisas grandes. Você não é mediano, você está acima da média.
e você não sabe. Você fica vivendo tanto para o vizinho, para o colega, para o patrão, para não sei quem, que você esquece de olhar que você está acima, que tem coisas maiores para acontecer na sua vida, que tem propostas maiores para acontecer na sua casa, que a sua família é abençoada. Apóstolo, mas eu estou com uma dificuldade lá. Você pode estar com uma dificuldade, mas tem alguém que é acima disso tudo, tem alguém que pode todas as coisas e que quer dar a você a realização. Você entende o que é isso? Puxa vida. Por isso agora Jesus faz questão de dividir com Pedro a herança. Ele está dividindo com Pedro, está dando para ele a autoridade que ele recebeu do Pai. Você pensou que coisa linda? Você orar e ver a pessoa curada. Quem tem vindo aqui de quarta-feira? Vocês têm visto sinais de cura? Isso é o DNA de Deus, que veio através de Jesus e encontrou os pastores que estão aí ministrando a vida de vocês. Eles receberam esse DNA, receberam essa manifestação do Espírito, esse dom para fazer isso. Mas e aí? E aí quanto mais eles fizerem, mais eles vão receber e mais eles vão honrar a Deus. Nós não somos nesse altar poderosos, nós apenas liberamos a nossa vida para que o Senhor possa usar. E quando Ele faz a parte dele, então Ele diz: você vai receber, né, as chaves do reino dos céus. Você vai ter autoridade constituída para abençoar. Fala para alguém do seu lado: você vai ser abençoado. A bênção do Senhor vai te alcançar. Amém? Isso é importante, né? Olha, por isso agora Jesus faz questão de dividir com Pedro a herança. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Sobre você, Pedro, eu vou edificar o projeto. Nós sabemos que aqueles 12 viraram lá os 70, os 500 e foi tal. Mas espera aí, de pessoas saíram outras pessoas, não filhos legítimos, ou seja, físicos, mas filhos espirituais. E o Senhor está dizendo para você: quantos filhos espirituais você quer ter? Quantas pessoas você quer gerar na terra? Quantos salvos você quer liberar na terra? Essa autoridade é disponível para quem quiser. E você de repente nem se apercebeu daquilo que Deus tem para entregar na sua mão. Jesus está ministrando a unção da paternidade sobre Pedro, está declarando sobre ele um novo representante do Pai na terra, alguém para fazer coisas grandes. E mais, ele declara a unção de autoridade que Pedro estará recebendo, a chave para grandes realizações. Em nome de Jesus, eu declaro que você vai ter a chave para grandes realizações, que a unção de Deus para você vai ser maior do que uma continha no banco, vai ser maior do que uma empresinha, vai ser maior do que alguma coisinha aí que você hoje luta para ter. Deus vai te dar sim tudo que você precisa, porém antes disso você vai se entregar a Jesus Cristo. Você vai falar: ei, pode usar minha vida, Senhor, manda pau, estou à disposição. Jesus recebeu do Pai essa autoridade e poder e agora estará transferido para Pedro também. Quarto, se estabeleça como filho. Quarto reconheça a herança da família. Amado, uma das coisas mais importantes é você reconhecer a herança da família. Você já deve ter visto isso. Filhos de gente rica que recebem a herança e perdem tudo. Já viram? Nossa, existem até algumas empresas hoje que fazem esse trabalho, né? É uma transição que eles falam para que a pessoa, o jovem, ou até mesmo o filho, que se for mais velho, não importa, ele aprenda a lidar com aquilo que é herdeiro. Porque às vezes a coisa é tão grande e ele não sabe lidar, ele começa a enfiar a mão pelos pés, começa a gastar dinheiro de qualquer jeito, estrutura, e perde tudo. O que tem de filho que tem direito à herança espiritual e está perdendo tudo, está se misturando com as pessoas erradas, está falando com gente de forma errada, está aceitando sua vida viver de forma errada e daqui a pouco está distante de Deus. Mas por quê? Porque a palavra de Deus é clara: seguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, a santificação ela é importantíssima.
Hoje tem um povo dizendo assim: não, uma vez salvo, eternamente salvo. Fala, querido, isso é uma das maiores mentiras que pode acontecer. Não é porque você tem dinheiro, é rico, que você vai ficar rico pro resto da vida se você não souber usar. Se você gastar de forma errada, você vai ficar pobre logo, vai perder tudo. Mas uma coisa é muito importante: se você souber usar a tua riqueza, você vai morrer, vai deixar herança para os teus filhos. Espiritualmente é a mesma coisa. A salvação veio sobre você de graça, você não pagou nada por ela, mas se manter como ungido de Deus, debaixo da palavra de Deus, aí depende de você, aí depende da tua escolha, do que você quer ser e aonde você quer chegar. Por isso assim, essa parte é muito importante. Você precisa adequar, ou precisa se adequar, se alinhar, entender e receber a herança da família que você pertence. Você precisa assumir isso, tomar posse disso. Olha o 21 que ele fala: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. A gente olhando para essa palavra, a gente já começa a entender uma coisa aqui rapidamente. Quando Jesus falou e Pedro respondeu falando que ele era o Cristo, o Filho de Deus, naquela hora Jesus falou com ele que foi legal, porque quem revelou isso para você, Pedro, não foi a carne nem foi o sangue, mas foi Deus. Quer dizer, naquela hora não foi uma condição de sabedoria humana, mas foi uma revelação de Deus. Só que agora a gente vê Pedro olhando para Jesus e dizendo assim: não, Senhor, o Senhor não pode morrer. Quer dizer, o orgulho tomou conta dele. Ele não entendeu que aquilo que ele respondeu não foi pela sensibilidade, nem pelo conhecimento, nem pelo preparo, nem pelo estabelecimento, mas foi uma manifestação espiritual. As coisas do Espírito são dadas aos espirituais, as coisas da carne aos carnais. Naquela hora ele já começa a julgar: não, o senhor não vai poder morrer, não é possível, não vamos deixar isso, nós vamos cuidar para que isso não aconteça. Espera aí, ele nem prestou atenção onde Deus queria chegar, né? Onde Jesus queria chegar. Quem decide assumir a paternidade de Deus, assume também, né, ser irmão de Jesus. Quando declaramos fazer parte da família, faremos parte também das atribuições e das realizações. Tem aí tanto a dificuldade como as bênçãos também, faz parte. Vai ter o dia que a gente vai chorar? Vai ter o dia que a gente vai ter que orar? Vai. Mas vai ter o dia que a gente vai se alegrar por demais, porque nós reconhecemos qual é a verdadeira, né, saída do Senhor. Quando Jesus fez a pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele estava avaliando os discípulos, ele estava querendo saber até onde eles estavam prontos. E quando Pedro responde, ele fala com ele: peraí, eu percebo que ele já conhece. Mas não é interessante? Quando nós começamos a ler, ele fala assim: ir a Jerusalém, padecer na mão dos anciãos, na mão dos sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Ele consegue olhar aqui, né, e enxergar simplesmente Jesus sendo morto. O evangelho raso, o evangelho, fraco, é esse, que quando vai olhar o que a palavra de Deus diz, ou a situação diz, ele olha para a dificuldade. Olha que coisa interessante, Pedro ouviu falar que Jesus seria morto, mas não prestou atenção o ressuscitar ao terceiro dia. Ele olhou só a morte, ele olhou só a dificuldade, ele não prestou atenção naquilo que era o projeto de Deus na terra para a salvação do ser humano. Ele ficou: não, ninguém vai matar o Senhor, não faça isso consigo mesmo. Sabe aquele espírito de autocomiseração? Não faça isso consigo mesmo, o senhor não pode morrer. Mas o projeto de Deus era que alguém viria, pagaria o preço da morte dos seres humanos, para que os pecados não fossem cobrados deles.
Então só teria uma chance, um jeito para a salvação. Eu precisaria realmente entender que Jesus viria morrer, sofreria na mão daqueles homens e ao terceiro dia ressuscitaria. Pedro olhou para a morte, mas não olhou para a ressurreição. Pedro olhou para a dificuldade, mas não olhou para o prêmio, para aquilo que é bênção. E tem um monte de crente assim, irmãos, que ele fala assim: não pode beber, não pode então fazer tal coisa, não pode então ir na rave, não pode então não sei o que lá. Ele fica no não pode então, ele não fica assim: e Deus vai me abençoar poderosamente, minha casa será abençoada, minha família será abençoada, eu terei um casamento sadio, eu terei filhos abençoados, eu poderei viver a glória do Senhor. Ele só olha para a primeira parte, não vá fazer isso. Quando a gente fala com alguém que investiu para as drogas e acabou pegando aquele vício, para ele sair de lá é fácil? Quase impossível. Quando a gente fala para alguém que estragou seu casamento, de repente foi lá e teve um outro relacionamento fora do casamento, e aí o outro cônjuge descobriu, e o casamento dele virou uma bagunça. É fácil resolver um problema desse? Quando você vê uma jovem aí de 15 anos, às vezes um pouquinho mais, não sei o que, que teve uma gravidez, nasceu um filho, é fácil resolver um problema desse? Não é, filho, porque isso fica para toda a vida. Aquela criança ali, muitas vezes o pai: mas os avós amam mesmo, mas você quebrou toda uma estrutura. Pai, mãe e filho, você quebrou uma estrutura. Então quando nós ouvimos a palavra de não fazer, ou corrigir, ou se estabelecer, ou ser fiel, não é ruim. Por quê? Porque esta palavra, depois dela vem uma outra parte: e você será abençoado, e terá um casamento feliz, e poderá ter de repente a sua condição de trabalho bem sucedida. Pode ser o seu médico, pode ser o engenheiro, você pode ser 1000 coisas diferentes, e terá tudo ao seu tempo. Não é isso que a Bíblia diz? Há tempo para todas as coisas: tempo para rir, tempo para chorar, tempo para esparramar, tempo para juntar o que se esparramou. Ou se você for ver, há tempo para todas as coisas. Então quando a gente entende isso, a gente fala: peraí, Pedro, ele teve uma revelação de Deus, Jesus olhou para ele e falou: realmente, esse Pedro aí é o cara que vai ser usado, é ele. Só que de repente a carne dele falou alto. E quantas vezes a carne de muitos crentes fala alto? Não, sou eu o gostosão, sou eu o poderoso, sou eu que curo, sou eu que faço isso, sou eu que acho, sou eu que penso. Deus abençoa a minha casa, ou abençoa o meu negócio, e eu já esqueço tudo que vai acontecer para o futuro. A grande verdade é que tudo pertence a Deus, e nós estamos debaixo de uma situação abençoada, e queremos que tenhamos todas elas todos os dias da nossa vida. Queremos ser abençoado hoje, abençoado amanhã, abençoado semana que vem, abençoado mês que vem, abençoado ano que vem, abençoado até o dia da volta de Jesus Cristo, sim ou não? Se você quer todo dia aí, não está errado. E mais, ele faz promessas: aquele que for perseguido por amor do meu nome, ainda nesta terra receberá 100 vezes mais, além do direito da vida eterna. Então tudo que acontece está ligado a uma situação. Pedro não entendeu e foi lá querer falar para Jesus: o senhor não pode morrer, o senhor não pode se judiar desse jeito. Ei, aprenda que tudo tem um propósito, né? Jesus jamais abrirá mão do projeto do Pai. É isso que as pessoas não entendem. Jesus não vai abrir a mão do projeto, não vai mudar porque você acha que é duro, ou que é mole, ou que é isso, que é aquilo. Quando Ele começa a nos dar essa direção, Ele está nos dando a visão que Ele sempre vai se apoiar nos princípios de Deus. Toda vez que você quiser saber se está errado ou não, vá verificar os princípios de Deus. E o princípio da honra, o princípio da obediência, vá verificar qual é a posição que você tem colocado diante de Deus. Porque quando você for quebrar um princípio desse, dizendo que vai servir a Jesus, esquece, Ele não entra nessa com você. Jesus não entra nessa. Jesus nunca vai quebrar um princípio do Pai. Isso precisa ficar consciente. Por quê? Porque muita gente quer ser bonzinho.
Muita gente quer ser bonzinho. Ah, mas você tem que amar o próximo. Ah, mas peraí. Você pode amar o próximo, mas amar o próximo não te faz trair alguém, ter outra pessoa no casamento, não te faz você pegar um dinheiro que não é seu. Eu já vi isso. A pessoa dizer, não, mas eu estou lá na empresa, vou tomar esse dinheiro sem autorização, mas é para ajudar o outro. Síndrome de Robin Hood. Não existe, no céu não existe isso, irmão. Toda vez que você não pegar alguma coisa que não é seu, é roubo. E toda vez que você roubar, a Bíblia diz que os roubadores não entrarão no reino dos céus. Então eu começo a entender que a Bíblia não se trai. Ore e Deus vai fazer o dinheiro necessário aparecer, ou alguém dar o desconto para aquela pessoa, para que ela pague menos, alguma coisa vai acontecer. Mas você não vai quebrar o princípio de Deus. Você vai seguir o caminho do Senhor, vai ser fiel à palavra dele. Por isso, nós desejamos fazer parte da família de Deus através de Jesus Cristo. Precisaremos estar prontos a viver e defender o projeto que Jesus veio realizar na terra. Você tem que estar pronto a defender o projeto que ele veio. Ele trouxe um projeto. Se ele trouxe um projeto e nós dizemos que somos cristãos, nós estamos dentro do seu projeto, dentro do seu propósito, naquilo que ele colocou. O versículo 23 fala assim: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. É como se ele estivesse dizendo assim: para trás de mim, Satanás, que você está querendo quebrar o princípio, está querendo desfazer o princípio. Isso não vai acontecer, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Puxa vida, agora há pouco Jesus falou com Pedro, dizendo que ele ia ter a chave, que ele ia, e agora deu uma dura nele. Mas por quê? Porque o ser humano é envolvido por comportamentos. Nós somos envolvidos por muitas vezes sentimentos. Não tem um dia de manhã que você acorda e você está meio triste? Sim ou não? E dia que você acorda de manhã e diz que acordou com o pé esquerdo? Tem aquelas coisas? Tem dia que acordou de manhã, pode até estar chovendo, você sai de lá e fala: hoje é o dia, hoje vai acontecer isso, eu vou fazer aquilo. E tem dias que você levanta e fala: eu não sei, eu acho que a noite não foi boa. Mas por quê? Não sei, eu não estou legal, estou down, né? Sim, down. Pensa um pouquinho. Você está assumindo e aceitando algo que não é seu. Você está assumindo e aceitando algo que não te pertence. Porque a palavra de Deus é que Ele estará contigo todos os dias. Então o seu deitar, o seu levantar está guarnecido por Ele. A sua vitória é declarada todos os dias. A sua realização vai acontecer sempre, mas sempre debaixo do poder de Deus, da verdade do Senhor. Precisamos estar prontos a compreender as coisas que são de Deus. Precisamos estar prontos a não permitir que a carne nos submeta ao mundo. Cuidado, os teus sentimentos são humanos. Sentimento humano é enganoso. É enganoso. Vai orar e Deus vai te falar. Vai buscar e Deus vai te responder. Eu não estou sentindo de ir lá. O que é? Sétimo sentido agora, né? Cara, não é isso. Não funciona. Irmãos, eu falo que Deus tem coisas para fazer na vida da gente, e às vezes Ele faz de uma maneira que a gente não entende. Às vezes a gente tenta buscar saídas, e saídas que não são aquelas que Ele preparou, né? Eu, na minha juventude lá, fiquei doente e tal, e aí eu tinha muitos problemas. Já contei uma vez essas coisas, mas um dia eu lembro, marcou muito minha vida. Eu até comentei hoje que minha tia era espírita, e ela falou assim: eu vou te levar num lugar aonde tem assim, é a nata dos médiuns, só sangue bom. Vamos lá. Eu falei: tia, vai resolver meu problema? Se não resolver lá, não resolve mais em lugar nenhum e tal. Eu falei: tá bom. Eu cheguei lá, realmente era um lugar muito grande, muitas salas, uma do lado da outra, saletas, né, pequena. Cada uma delas tinha um cara sentado de branco, com um monte de coisa pendurada. E aí ela foi lá uma moça lá que marcava. A moça falou: pode ir na sala número 1, tá. Eu fui. Aí entrei na sala número 1, o cara olhou pra mim: não dá. Aí ela falou: o que foi? Eu falei: não dá para mexer. É melhor você procurar, porque no número ia crescendo a potência. Aí ela falou assim: Marcos, calma, a gente vai resolver isso. Aí foi lá para sala 5 lá, não sei o que, me levou na sala 5. Aí chegou lá de novo, a pessoa chegou perto de mim, parou, olhou, e
para mim não dá. Como é que é? Não dá? Eu falei, vou morrer, não é verdade? Você não fica pensando? Se os caras que são os bons lá do negócio de passar lá o pessoal fumando aqueles negócios, vai passar em você lá o cheirinho e tudo mais lá, e de repente não dá. Eu sei que eu fui andando e passei por uns 5. E os 5, a resposta foi, não dá. Ela falou assim, peraí, agora a gente vai pegar pesado. Eu falei, tá bom, vamos aí, tia. Ela falou, foi lá na moça, falou, a moça falou assim, não pode. Me levaram no chefe do negócio. Aí cheguei lá, o cara cumprimentou minha tia, conhecia e tal. Qual é o problema? Aí falou, eu precisava que você desse aí um passo, desse isso, aquilo, porque ele está com problema e tal. Tá bom, vou fazer isso agora. Aí ele foi, quando ele virou para mim, ele falou, opa, parou. Não dá. E eu falei, cara, morri. Com certeza eu morri. Porque num monte de tanta gente que trabalha, tudo gente boa, gente determinada, gente com tudo que é caboclo e não sei o que lá e tal, e não dá. Que negócio é esse? Eu juro que naquele momento eu me senti um nada. Falei, realmente Deus me esqueceu, não quer. A minha tia falou, não, calma, Marcos, a gente vai conversar depois, a gente vai. Eu falei, não, tia, eu vou embora, chega. Você já falou que não dá, o último que é o chefe não dá. Falou, não, e tal. Aí ela falou, que ele disse que viu uma luz muito forte em você, e não sei o quê, que a luz que estava em você é mais forte que a luz que estava nele. Eu falei, que conversa é essa, tia? Tô doente, eu não era crente, eu tô doente, tal. Eu saí de lá, meu irmão, bem triste, achando que tinha acabado minha carreira, né? E fui embora mesmo. Vamos embora, chega. Tempos depois eu entendi o que aconteceu. Por quê? Porque quando eu fui numa igreja, que eu cheguei numa igreja, foi a primeira vez que eu fui numa igreja com um pastor, eu nem era convertido, eu estava aprendendo o que era uma igreja. Eles tinham começado uma campanha em casa, e ele convidou eu e a bispa para ir nessa igreja. A gente chegou lá, era daquelas até que senta homem de um lado, mulher do outro, né? Aquelas igrejas bem tradicional, né? E eu sentei justo com a bispa do lado dela, e ela estava com uma roupa bem curta, assim, um shorts curto, tal, né? Frente única, aquela coisa, a gente não sabia que ia lá, todo mundo ficou assim, né? Quem são esses depravados que estão aqui dentro, né? E ainda mais o homem sentando do lado das mulheres, todo mundo olhava para mim, não sabia, acho que eles pensavam que eu era gay, sei lá, né? Por que esse cara está sentado do lado de lá? E ela falava, se você levantar daqui, eu vou embora. Eu falei, não, vou ficar. E de repente, no meio do culto, uma mulher sai do altar, ela estava cantando, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eu comecei a sentir vontade de chorar, mas eu sou macho, eu fiquei firme, choro não. E ela cantando, de repente a mulher começou a marchar e veio lá da frente. Era grande, comprida a igreja, a mulher veio bater o pé, pá. A bispa, nessa hora, tinha acabado de ser batizada com o Espírito Santo, primeiro dia que foi na igreja, e começou a bater o queixo, e fazia um barulho, E eu olhei e falei, cara, minha mulher está passando mal, ninguém vai ajudar, ninguém vai fazer nada nesse lugar. Acho que é porque ela é estranha, né? Com essas roupas aí, agora ninguém vai querer ajudar. E a mulher veio vindo, e quando eu vi a mulher chegando, eu falei, até que enfim chegou alguém para ajudar ela. E na hora eu já virei as pernas assim para o lado, porque eu falei, ela vai passar aqui no meio do banco e vai socorrê-la. A mulher enfiou o dedo no meio do meu nariz já. Homem, eis que te digo, desde o ventre da sua mãe eu te escolhi. Você era para ter morrido, eu não deixei, porque eu tenho algo contigo. Irmão, me arrepia tudo lembrar. Na hora eu falei, como é que é? A mulher descarregou o caminhão inteiro, falou, ei, você é meu e ninguém toca. Aquele dia, glória a Deus mesmo, aquele dia eu entendi porque nenhum daqueles homens conseguiam colocar a mão. Porque eles falaram assim, ei, ele tem mais luz do que nós, não dá. Porque quando eu perguntei para minha mãe, ela falou assim, quando eu nasci, minha mãe ficou doentinha e eu não consegui mamar nos primeiros dias. E quando foi mamar, tinha encaroçado leite, aquele negócio que a mulher fala lá, e aí ele teve que perfurar, e aí saiu sangue junto com o pus e tal, e a criança estranha, não quis mamar, então eu não mamei. Então eu fiquei sem mamar no começo. Então o médico falou assim, olha, eu tenho que dizer uma coisa para a senhora, essa criança vai morrer.
E aí perdeu o peso, ficou mal e tal, aquela coisa toda. E minha mãe falou: e agora? O que vai fazer? O médico falou assim: vamos esperar mais uns dias. E depois começa a dar o próprio leite com mais água. Se quiser fazer água do arroz, sei lá, inventa umas coisas aí, dá para ele, porque morto ele já está. Então não tem muito como fazer. Eu não tenho o que dar para ele. Não é que nem hoje que tem Nanon, tudo que é nome tem aí, né? Você vai na farmácia, você compra até, né? Aí, naquela época não era assim. Então o médico já disse para ela assim: ó, essa criança não vai vingar. A senhora fica tranquila, não vai. Só que de repente, do nada, passou uma fase muito ruim e depois foi embora. E aí, quando eu chego lá, a mulher fala: você era para ter morrido, eu te escolhi desde o ventre. E aí você volta para querer saber a história, né? Você vai perguntar a história, você quer saber o que aconteceu. Meu pai desempregado, né? Eu era o quarto filho e ela ficou grávida. E aí a família toda vai tentar fazer o quê? O que eles queriam? Tira esse bebê. Tira esse bebê. E minha mãe falava assim: olha, eu até poderia fazer isso, mas meu pai, apesar dele, na época ele era católico, mas ele era um católico praticante, aqueles que lê Bíblia todo dia. E ele falou para ela, falou assim: eu jamais faria isso, e não vamos fazer isso. E a família ficou toda contra ele, mas ele brigou com muita gente lá, porque o pessoal falava assim: você está desempregado, você não tem dinheiro, a gente vai ter que te ajudar. Mas espera aí, então tira a criança e a gente ajuda, se não tirar a criança a gente não ajuda. E ele falou: não vai tirar criança nenhuma, porque Deus não se agrada disso. E a gente não sabe o que acontece na hora, e depois que passa o tempo, você vai lá, e aí Deus manda uma profeta para falar na sua cara: você era para ter morrido desde o ventre, mas eu te guardei. Você nasceu e novamente o diabo veio para te pegar, e eu te guardei. Meu irmão, você começa a entender que Deus tem coisas na sua vida que você nem sabe, que tem propostas e projetos na sua vida que você nem entendeu. Você às vezes olha para o sofrimento, você às vezes olha para a enfermidade, você às vezes olha para a depressão, você olha para a tristeza, mas se você passar a olhar para o Senhor dos Senhores, tudo isso não tem mais poder sobre a sua vida, tudo isso não rouba mais a tua paz, não tira a sua alegria, não tira a promessa, porque ela vai acontecer, porque Ele é o Senhor. Só isso, só isso. Seja o que for, reconheça esse poder na sua vida. Aí nós poderemos receber a herança que está proposta para nós. Eu nunca imaginei que eu ia estar expondo o altar, nunca mesmo. E se você perguntar para meus irmãos, eles vão dizer assim: o último que eu esperava da casa, que fosse o Marcos. Porque a minha visão era crescer, prosperar, me estabelecer. Eu queria ter empresa, eu queria não depender de ninguém. Quando você nasce humildemente financeiramente, a primeira coisa que você imagina é que um dia você tem que crescer, e que você tem que ter, e que você precisa ser, e que as pessoas precisam reconhecer. E depois você descobre que isso tudo é besteira. Quando você conhece a Jesus, você descobre que isso tudo é balela. Quando Deus quer te exaltar, Ele te exalta e pronto. Quando Ele quer te honrar, Ele te honra e pronto. E eu nem posso dizer para você quantas vezes eu fui, umas 4, 5 vezes na Assembleia Legislativa em São Paulo para receber diploma. Tem aí na igreja, diploma de honra por trabalhos prestados ao Estado de São Paulo. Em São Bernardo, na época, como pastor que melhor sucedeu na região na época, foi chamado lá pelos vereadores para receber prêmio. Então quando você começa a olhar para essas coisas, você fala assim: mas quem fez isso? Não fui eu, foi Deus. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Você vai começar a conhecer o que é o poder de Deus. Aí nós vamos receber essa herança que está proposta para você. Deus não quer a tua angústia, não quer a tua tristeza, Ele quer a tua alegria. Mas sabe onde começa a tua alegria? Em você mesmo. Comece a sorrir, comece a acreditar, comece a profetizar, comece a amanhecer o dia dizendo: ei Deus, este é o dia que o Senhor preparou para me abençoar, esse é o dia que o Senhor preparou para curar a enfermidade, esse é o dia que o Senhor preparou para fazer com que eu possa prosperar em todos os meus negócios.
E você vai ver começar a acontecer, mesmo não sabendo ou não entendendo. Ele ainda é o Senhor. Amém? Quinto e último, assuma a chave da casa do Pai. Se estabeleça como filho. Assuma a chave da casa do Pai. Eu não sei você, mas meus filhos têm a chave da minha casa. Tem a chave do portão, o controle da garagem. Eles entram em casa quando eles querem. Eu posso não estar lá, mas eles entram do mesmo jeito. Hoje eu saí na hora de manhã do culto aqui. Aí o pastor Henrique convidou para comer na casa dele. E aí a bispa falou assim: você quer ir em casa pegar alguma coisa? Ele falou: já passei lá e já peguei. Eles sabem que eles têm liberdade. Eles têm liberdade. Mas por quê? Porque eles são herdeiros. Eles têm afinidade. Eles têm honra. E é isso que nós precisamos entender. O céu está aberto para você, meu irmão. Você tem afinidade, você tem honra. E você está em casa choramingando, reclamando, mas não está se posicionando. Entra lá e pega o que você precisa. Ele vai entregar na sua mão com todo carinho e todo amor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e... O que ele falou? Renuncia-se. Agora é hora de depender de Deus. Agora não é hora do que eu sei, eu posso, eu tenho, eu faço. Agora é assim: meu Pai sabe, faz, tem e pode. E por isso eu confio no que Ele fala. A garantia dele me sustenta. E é isso que o Senhor está pedindo para a gente. Quer vir após mim? Vem, mas renuncia a si mesmo. Não vem tentar colocar a sua humanidade, o seu lado humano sobre o espiritual. Reconheça que Ele é o Senhor, que Deus é o Senhor, que Ele é o Pai. Você precisa entrar na visão da paternidade e assumir a chave, porque daí em diante tua casa será diferente. Sabe as angústias? Às vezes a gente não sabe nem como falar com o filho. Fala a verdade, a gente quer falar para o filho, fica meio assim: como falar, como não falar. Entrega ele para Deus, mas entrega assim, orando, não é com raiva. É assim: está nas tuas mãos, a partir de hoje eu vou orar por ele, vou abençoar ele. Senhor, faz o melhor na vida dele. Senhor, dá a ele o melhor, mas faz ele entender os teus caminhos, porque teus caminhos são mais perfeitos que os meus. E aí você vai ver o que Deus faz, como Deus muda, como Deus estabelece, como Ele realiza, né? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la, por amor dele. Não é perder a vida porque quer ser esperto, tropeçou e depois culpa a Deus. É fazendo debaixo da vontade de Deus. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Não adianta, Deus não quer nada. Não adianta você falar que tem dinheiro, que você paga, que você faz. Isso não mexe com o coração de Deus. A tua obediência mexe com o coração de Deus. O teu propósito de honra, de seguir os critérios dele, mexe com o coração de Deus. Isso provoca nele coisas fantásticas. É muito importante, né? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Quando ele fala que é segundo as obras, tem gente que pensa segundo as coisas que fazemos. Eu dei um dinheirinho para o pobre, olha lá, Deus vai ver, eu fiz. Não. Quando ele está falando de obra, ele está falando de propósito. Segundo aquilo que ele te deu como propósito, o que é que você está fazendo? Quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, qual é o segundo mandamento que ele coloca? Amar ao próximo como a ti mesmo. E quando a gente fala de amar o próximo como a gente mesmo, ele está falando que se você deseja não ir para o inferno, você desejaria que aquela pessoa também não fosse, sim ou não? E o que você está fazendo para ela não ir para o inferno? O que você está fazendo para aquela pessoa ser salva, aquela pessoa ser restaurada? Ah, mas ele é um cabra duro, cabeça dura, ele é isso. Irmão, a maior parte de nós já fomos assim também. Cabeça dura, pouca obediência. Mas um dia, quando a palavra achou espaço, ela se estabeleceu. E aí quando ela se estabeleceu, ela nos curou, nos libertou. Então antes de mais nada, eu preciso ministrar pessoas, libertar pessoas, liberar pessoas. A salvação diz que quem faz é o Espírito Santo de Deus.
A minha parte é falar, mas quem traz a salvação é Ele, não sou eu. Mas alguém precisa falar. E quem vai falar? Tem alguém aí que vai falar? Você pensou nisso? Você quer alguém salvo, mas você não quer ajudar, não quer falar, não quer fazer. Mas espera aí, meu patrão, ele não é crente. Pô, se ele fosse crente, ele não precisava de você falar mais nada. Ele já é crente, vai falar o que pro cara? Ou você quer, tem gente querendo converter crente. Tem uns que até precisam, mas não adianta, irmão, não é essa parte. Vá converter quem não é crente. Vai falar do amor de Jesus para quem não conhece Jesus, ou para quem está enganado com Jesus, porque muita gente está enganado por aí. Ou você pensa que todo espírita que está lá, ele entende o que ele está fazendo? Muitos deles se enganam, e quando conhecem, eles mudam, mas eles precisam conhecer. A minha irmã, a pastora Nilza, ela foi testemunha de Jeová, ela foi espírita, só que de repente nesse trajeto, ela foi conhecendo, e aí um dia, ela viu, peraí, mandaram no centro eu orar para Jesus, que era o irmãozinho de luz. E aí um dia que eu conversei com ela, eu falei, estou te dando um chapéu. Como assim? Ele não é irmãozinho de luz, ele é o Filho de Deus que desceu essa terra em carne e sangue. E aí eu comecei a entrar naquela de propósito, vamos orar? Vamos. E chegou um dia que ela falou, é verdade, Jesus é o Filho de Deus, não é o irmãozinho colorido não, ele é Filho de Deus, ele não é cheio de luzinha não, árvore de Natal, ele é Filho de Deus. Aquele dia ela se converteu, hoje é pastora. Mas ela fazia por mal? De jeito nenhum. Ela fazia porque ela estava acreditando em propostas que não eram verdadeiras. Então nossa parte é falar, o Espírito Santo vai entregar, vai mudar, vai estabelecer. A Bíblia diz, né? Na verdade a Bíblia informa que só existe um único caminho. Qual é? Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo para nós, Ele é o único intercessor entre os homens e Deus. Então eu preciso aprender com Ele, para que eu possa alcançar. Eu quero ser filho como Ele é filho. Eu quero ter a chave que Ele entrega para nós. Ele entrega a chave na nossa mão. Como? Através daquela cruz. Ele tirou a chave da mão lá do diabo e disse para nós, vocês agora são herdeiros, vocês têm direitos. É hora de nós entendermos isso para vivermos isso. O exemplo de Jesus deve ser seguido, não é opcional para aqueles que desejam adquirir a chave do céu. Para aqueles que não desejam, liberado. Mas para aqueles que dizem que querem ter a chave do céu, é opcional, não, é obrigado. Vai poder seguir, né? Renuncia a si mesmo. Eu não vivo mais, mas... Fala alto, eu não vivo mais, mas... Se Cristo vive em você, meu irmão, então o mundo não tem mais dignidade na sua vida, não tem mais comando na sua vida. Agora você sabe quem você é e sabe a quem buscar. Você sabe qual é a chave que tem que estar na sua mão. A chave da sua mão não é a chave do mundo, não é a chave da esperteza, não é a chave da riqueza, não é a chave da mentira, não é a chave do engano, não é a chave da prostituição, não é a chave da... Não. A chave que está na sua mão é a chave do céu. A beleza disso tudo é que Deus é o dono do ouro e da prata. E aí? Você precisa de riqueza? Ele tem. Deus é aquele que tem autoridade na cura. E aí? Precisa de cura? Ele tem. Deus é aquele que ensina. Você vai pegar lá o livro de Efésios, capítulo 5, a parte 17 por aí em diante, vai falar de casamento. Ele ensina o que é um casamento. Se você começar a se ligar na Bíblia, você vai entender que Ele tem tudo o que você precisa. E aí eu tenho que escolher. Quer seguir a Ele? Renuncia a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e me segue. Quando Ele fala cruz, Ele não está falando vai lá no Calvário, deixa te pregar. Não é isso daí. Ele está falando pega a sua vida, pega as suas dificuldades, pega os seus problemas e vem. Mas vem olhando para mim, porque tem gente que pega problema e quer dar jeitinho. Jesus não dá jeitinho, Ele resolve. Ele não quebra galho, Ele resolve. Então quando você pegar a sua cruz, segue a orientação dEle. Tem um povo hoje falando umas babuzeiras, umas mentiras, uns enganos, né? Mas como, vamos dizer, tudo é livre, né? O pessoal falando assim, não, a cruz já foi de Jesus, não existe mais cruz, não sei o que. É porque não sabe ler Bíblia, não tem conhecimento bíblico. Mas se ele prestar atenção aqui, ele vai falar assim, peraí,
é para mim pegar a minha vida, meus problemas e seguir em Jesus, como se Ele fosse o Filho de Deus e eu estivesse orientado por Ele. Ele é o Filho de Deus? Jesus é o Filho de Deus? O que você acha? Fala a verdade. Não, agora se você falar que não é, eu não vou brigar com você. Jesus é ou não é o Filho de Deus? Tem certeza? Vocês não estão se empolgando? Então pega logo a tua cruz e segue Ele, cara. Para com isso. Se você já entendeu o mistério, vai longe. Vai longe. Não fica segurando não. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amado, nós temos direções preparadas para a gente, para alcançarmos os objetivos. Mas será que a gente está com os olhos abertos? Com a mente aberta? Para seguir esse caminho? Não existe outra maneira de alcançar a presença de Deus se não for com arrependimento de pecados, salvação através do sangue. Nós podemos ensinar o caminho a muitas pessoas, mas a salvação é individual e pessoal. Não adianta. Eu posso ficar aqui falando para todos vocês. Vai ter gente aqui dentro que vai falar assim: gostei da palavra, foi bacana, mas eu não vou seguir. Eu não vou seguir porque eu não vou deixar de beber, eu não vou deixar de mentir, eu não vou deixar de me prostituir, eu não vou deixar disso, daquilo. Vai adiantar? Tudo que eu falei vai ser só o quê? Encheção de linguiça. Agora, se você de repente falar assim: não, eu quero conhecer o que Deus pode fazer na vida de alguém, eu vou atrás, eu vou buscar, eu quero receber essa manifestação de Cristo, eu quero viver. Amados, outro dia uma pessoa falou para mim assim: mas vocês oraram por uma pessoa e a pessoa morreu. Você está pensando que a gente é Deus? Nós não somos Deus. Nós pedimos a Deus, clamamos a Deus, mas ainda existe um único Senhor, é Deus. Nós entramos pelas suas promessas e andamos em cima dela, mas a maior promessa que Ele tem é que o nosso descanso não é aqui, que nós estamos nessa terra de passagem. Por quê? Porque o nosso local é o céu. Aqui nós estamos, como diz, nos defendendo e nos protegendo para atravessar essa jornada e sair do outro lado na intimidade com Ele. Porque se eu atravessar essa jornada e não conseguir me estabelecer, ao invés de ir para o céu, eu vou para o inferno, só isso. Ai, Paulo apóstolo, que loucura. É verdade. Nós precisamos nos preparar para viver essa bênção, né? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Adianta a gente saber tudo, mas não fazer nada? Adianta você conhecer tudo que é certo, mas fazer tudo o contrário? Porque ninguém vai estar na sua casa, ninguém vai estar no seu trabalho, ninguém vai estar na rua te acompanhando. Eu lembro uma época, a última empresa que eu trabalhei, e um dia o meu diretor chegou e falou assim: está vindo aí um cliente muito grande e a gente vai para uma boate, assim, 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 assim. Eu falei: negativo. Ele falou assim: Marcos, é trabalho. Eu falei: não, cara, quando você me contratou eu expliquei para você que algumas coisas eu não faria, e essa é uma que eu não vou fazer. Eu não levo cliente em boate, eu levo ele para jantar em restaurante, eu acompanho a pessoa, faço isso daí eu não faço. Mas Marcos, tá, bom, conclusão, ele acabou cedendo, ficou na dele. Eu fui pro hotel, ele saiu com o pessoal. Aí no outro dia ele me chama na sala dele: deixa eu falar com você. Pois não. Você disse que é crente e não foi com a gente na boate. Não fui e não vou. Não, não vou mexer com isso agora. Só queria fazer uma pergunta. Sabe o fulano de tal? Sei, nosso representante, tal, sei. Ele diz que desde criança ele é da igreja tal. E ele estava lá com a gente. Ele estava na boate. Eu falei: bem falado, cadê a Bíblia que eu te dei de presente? Ele falou: está aqui, presta um pouquinho. Aí peguei a Bíblia, está aqui o que Deus diz, está aqui o que Deus diz, está aqui o que Deus diz. Ele falou: parou. Então aquele cara é um pilantra, é um safado. Eu falei: eu não estou dizendo nada, estou dizendo que o que a Bíblia diz, e eu me converti para andar dentro da Bíblia, então eu ando. Ele ficou nervoso, mandou a secretária: chama o fulano. Aí o fulano foi lá todo felizão, porque passou a noite na farra com ele. Chegou lá, levou uma ralada, foi chamado de sem vergonha, canalha, não sei o que, não sei o que. Aí depois o cara chega para mim e vê lá: você viu, você me sujou. Hã?
Você tem medo de se sujar com o diretor, mas não tem medo de se sujar com Deus? Ou você acha que os olhos de Deus estavam onde na hora que você estava lá? Não, mas eu não fiz nada. Eu falei, cara, eu não quero nem saber o que você fez, o que você não fez. Ele quis avaliar comportamento. E eu mostrei para ele o que está escrito na Bíblia. Só isso. Ele tem uma Bíblia na mesa que eu dei de presente para ele. Você não tinha que ter feito isso. Eu falei, fiz e faço de novo. Me converti para ficar convertido e não para ouvir qualquer xarope. Então tá aí. Agora, amado, ele ficou muito mal. Por quê? Porque ele não honrou a Deus. Ele honrou a carne dele. Ele colocou que era um cliente importante para ele. Ele colocou tal. Peraí. Será que nós estamos crescendo espiritualmente? Ou nós estamos crescendo humanamente? Nós estamos querendo nos garantir. Porque diz que existe a carne, existe o espírito. O espírito milita contra, e a carne contra. Quem vai vencer? Aquele que for melhor alimentado. Quem está sendo alimentado na vida dessa pessoa? A carne. Ele discutiu, eu falei para ele assim: tudo que você semear, isto também você colherá. Presta atenção no que eu estou te falando. Ele falou assim: eu quero ver. Eu falei, cara, não fala isso para mim. Não, agora eu quero ver. Eu falei, Senhor, estamos aqui nós dois, né? Essa santidade e eu. E ele está dizendo que o que ele faz é certo, o que eu faço é errado. Então, Senhor, entrego nas tuas mãos. Tá bom assim? Ele falou, que oração estranha. Eu falei, fica tranquilo. Um ano depois, ele estava com N problemas, perdeu o emprego, a mulher dele mandou ele embora de casa, um monte de coisa, e ele veio me procurar. Eu falei, quer que ore para você? Eu posso orar, se quiser. Não, você tem uma oração estranha. Eu falei, eu tenho uma oração da realização. Você se arrependeu do que fez? Ele ficou parado, falou, se arrependeu ou não? Aí ele falou assim, olha, eu não gosto de falar isso, mas eu me arrependi. Eu falei, se arrependeu? Então vamos orar pedindo perdão a Deus que você se arrependeu. Diga para ele que você se arrependeu, e eu tenho certeza que você vai voltar a ter uma empresa, voltar às suas coisas e tal. Aí oramos, pouco tempo depois ele me liga, eu consegui uma empresa, minha mulher me aceitou em casa, não sei o que. Falei, gostou, lindão? Bonitinho? Fechou aí? Aí eu estou pedindo perdão para Deus até hoje. Falei, continua, reconheça que há um Deus sobre a tua vida. Se você reconhecer que existe Deus, a primeira coisa que você vai lembrar é que você é um pecador. A segunda é que Ele é um salvador. E pecador que fica embaixo de salvador muda a sua vida. E acabou. É só isso que Ele quer, que a gente saiba quem Ele é e a gente entre como filho na herança, na bênção, na realização, na vitória. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras.